Amém. Vamos todos de pé, irmãos, abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler do versículo 24 até o versículo 28. Romanos 8, do versículo 24 ao versículo 28. Você achou aí na sua Bíblia? Romanos 8, 24, diz assim a palavra de Deus: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Te agradecemos por mais uma vez esta noite, estarmos juntos aqui na Tua casa, Pai, com o privilégio de ouvir a Tua palavra. A Tua voz queremos ouvir essa noite. Não estamos aqui para ouvir os homens, Senhor, as doutrinas, as filosofias do mundo. Não é isso que queremos. Queremos a palavra de Deus, a palavra que sai da Tua boca e que nos alimenta, Senhor. Esta que queremos, aquela que nos sustenta, Pai, aquela que dirige a nossa vida, que muda o nosso caminho, a nossa direção. Pai, fala ao nosso coração, nos traz clareza da Tua palavra, através do Espírito Santo, ministra a cada um de nós, Senhor. E vem usar a minha vida com poder, com graça. Ó Deus, que a Tua unção esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a palavra e ser um instrumento usado nas Tuas mãos, Pai. Assim eu te peço, junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu tenho dito à igreja, já falei algumas vezes aqui, da obra que o Senhor Jesus fez em nossas vidas ao nos salvar. Nós somos salvos por Jesus Cristo, amém? Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você estava perdido, mas Ele te encontrou, Ele te buscou, te achou e te salvou, te resgatou, te tirou das trevas para a luz, perdoou os teus pecados. Tudo isso foi feito por Jesus Cristo. Foi a obra que Ele realizou na cruz do Calvário por cada um de nós, pelos seus discípulos, por todos aqueles que andaram com Ele. Ele fez esta obra e Ele partiu. A Bíblia diz que Jesus, após ter morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, permaneceu por mais 40 dias andando e falando com os seus discípulos e depois ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que hoje está à destra de Deus e intercede por nós, é o que diz a palavra do Senhor. A obra que Ele fez foi consumada. Ele mesmo disse na cruz: está consumado. Tudo que Ele tinha para fazer, o realizou e o fez muito bem para a nossa salvação. Mas o Senhor Jesus um dia disse aos seus discípulos que iria embora, mas não os deixaria órfãos. Ele disse que da parte do Pai seria enviado o Espírito Santo, o Consolador, aquele que supriria a ausência física de Jesus. Muitas vezes eu falo à igreja que se Deus, tudo que Ele tinha para fazer na nossa vida era nos salvar, a gente podia simplesmente morrer logo depois da nossa conversão. Seria o melhor. Você convertia e morria no mesmo instante, porque imediatamente você estaria com Jesus e todo o trabalho estaria feito e consumado na sua vida. Mas não foi assim que aconteceu conosco. Continuamos vivos, continuamos aqui nessa terra. E por quê?
o que Deus espera de nós. Se não nos levou ainda, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Você entende isso? Se Deus ainda não nos levou, a razão de estarmos vivos é porque Ele ainda tem planos para a nossa vida. E esses planos que Ele tem não serão realizados por nós apenas, porque sozinhos não temos condição de fazê-los. Por isso a Bíblia diz que nos foi enviado o Espírito Santo, que nos ajuda a realizar as obras de Deus, que nos ajuda a realizar o plano do Senhor na nossa vida. Sem o Espírito Santo, não estaríamos aptos para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. A Bíblia, irmãos, ela fala de fraquezas e dificuldades pelas quais nós podemos passar. Nós estamos sujeitos a fraquezas, a lutas, a obstáculos, a tentações. Há muitas lutas que nos esperam nesse mundo. Vivemos diante delas, mas há uma diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Cristo. A diferença não é que nós somos ricos e eles são pobres, como alguns tentam dizer, não é? Não é essa a diferença, amados. A diferença não é que a gente não sofre e os ímpios sofrem. Também não é essa a diferença. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O sol nasce sobre bons e maus, a chuva também cai da mesma maneira. Estamos sujeitos a passar por tudo que qualquer pessoa que não crê em Deus também estaria sujeita a passar. Então, qual é a diferença entre nós que cremos em Deus e os que não creem? A diferença, amados, é que mesmo nas lutas e dificuldades nós temos um Consolador. Nós temos alguém que está conosco e está conosco em todo o tempo. Alguém que habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, não é o que diz a Bíblia? E isso o ímpio não pode ser, porque Jesus disse, o mundo não o conhece, nem o pode conhecer. Quem está no mundo não pode receber o Espírito Santo, nem ter dele nenhum auxílio, nenhuma ajuda. Mas nós que estamos em Cristo, passamos por situações muito parecidas, mas nós temos um auxílio. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Ele não nos deixou sós. Você não está sozinho. Na sua luta, na sua tribulação, nas suas tentações, nas suas dificuldades, você tem o Espírito Santo. Você crê nisso? Você tem, irmãos. Porque se você crê, é porque o Espírito Santo convenceu você. A Bíblia diz, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que habita em nós, é Ele que faz esta obra. Então, se hoje estamos aqui, é porque o Espírito Santo tem nos ajudado. A ajuda do Espírito Santo é eficaz para que a gente possa enfrentar as lutas e as dificuldades que essa vida nos apresenta. E Ele nos ajuda, irmãos. De que maneira? Em que sentido? De todas as maneiras e de todos os sentidos. Algumas pessoas talvez não entendam bem a função do Espírito Santo. Alguns talvez não tenham bem entendido nas suas mentes um relacionamento saudável com o Espírito Santo. De que maneira ele pode nos ajudar, irmãos? Queridos, de todas as maneiras. Nós não estamos sozinhos e não podemos ficar sozinhos, porque o Espírito Santo nos ajuda. Por isso Jesus intercedeu e pediu que o Espírito Santo fosse enviado, para que estivéssemos sempre com Ele e não estivéssemos mais como órfãos, mas sim guardados e acompanhados. Em todos os sentidos, Ele pode nos ajudar. Se você está em luta, seja ela qual for, o Espírito Santo está com você para te ajudar. Amém, irmãos? Leia comigo o que diz o versículo 26, que nós lemos aqui, no início. Diz assim, também o Espírito. Que Espírito é esse, irmãos? O Espírito Santo, está com letra maiúscula aí na sua Bíblia. O Espírito, semelhantemente, nos assiste. Aonde? Em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja como o Espírito Santo atua em todos os detalhes, inclusive nas nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, irmãos, nós temos dificuldades, mas o Espírito Santo nos ajuda
nos assiste, como está escrito na Bíblia, em nossa fraqueza. Eu fui ao dicionário grego para ver o significado dessa palavra, que em português está traduzida por assiste. E é uma palavrinha bem simples que está projetada aí no seu telão. Alguém se arrisca a ler isso? Sunantilambanomai. Olha só que maravilha, né? Em português ficou assiste. Mas a palavra é bem mais complexa, né? E ela tem um significado muito especial. No grego, ela significa, resumidamente, do outro lado conosco. Nos ajuda a carregar o fardo. Nos ajuda nas dificuldades. Faz o trabalho junto com a gente, é o significado. Eu lembro de um exemplo que eu vi a respeito disso. É como se você estivesse carregando aquele fardo bem pesado, aquela sacola bem pesada, e alguém se oferece para segurar na alça junto com você. Você não vai ficar livre de todo o peso. Uma parte do peso você ainda vai carregar, mas há alguém do outro lado, com você, segurando na alça e carregando esse peso com você. É isso que quer dizer o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ele está do outro lado junto com a gente, caminhando junto com a gente, levando o peso, fazendo com que o peso seja suportável por nós. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos tentados além do que podemos suportar. E juntamente com a tentação, Deus provê o livramento. É o Espírito Santo ao nosso lado, nos ajudando nas fraquezas, nas tentações, para que o peso não vá além da nossa capacidade de carga. Ele está ali, segurando junto com a gente, levando junto com a gente. Então, amados, o Espírito Santo, ele segura do outro lado conosco por causa da nossa fraqueza. Poderia ser o significado dessa frase. Ele está do outro lado segurando porque nós somos fracos. Quem acha que é forte está redondamente enganado. Mas, amados, ser fraco como cristão, no sentido bíblico, tem uma grande vantagem. Porque eu não penso de mim mesmo além do que convém. A Bíblia não manda pensar assim. Muito pelo contrário. Mas a Bíblia diz também que é na fraqueza que somos fortes. O apóstolo Paulo, ele fez essa declaração. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando a minha fraqueza é percebida por mim, há o Espírito Santo que me ajuda na minha fraqueza. E segura do outro lado junto comigo, me tornando alguém forte, capaz de suportar muito mais do que eu imagino que posso suportar. Por isso, em Filipenses 4,13, Paulo diz, tudo suporto naquele que me fortalece. Esse é o sentido do tudo posso, pelas frases que ele diz nos versículos anteriores. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo ao seu lado. Então, o Espírito Santo é aquele que segura do outro lado com a gente, quando nós estamos e somos fracos. Porque ele está ali, do outro lado, para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Então, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, quando eu penso que o peso é demais para mim, o Espírito Santo me ajuda a carregar o peso. O Espírito Santo me ajuda a levar adiante a minha vida. Nas provações, nas tentações, nas tristezas que a vida me apresenta, o Espírito Santo é quem está ao seu lado. Nós normalmente dizemos, Jesus está comigo, Jesus me ajuda a carregar a cruz. Mas não é Jesus que está ao seu lado. Na verdade, Jesus se faz presente através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está suprindo a ausência física de Jesus. Muitas vezes dizemos que é Jesus, mas na verdade tanto faz, porque as três pessoas são uma só. Mas o nome correto seria o Espírito Santo. Quem me ajuda a carregar a cruz é o Espírito Santo. É Ele que está comigo hoje. É Ele que está contigo hoje, segurando do outro lado, suprindo as tuas fraquezas e o peso que você acha que não aguenta carregar. Ele está ali do outro lado conosco quando nós estamos fracos. Ele vem e segura esse peso junto conosco.
Veja o que diz a Bíblia, amados, em João, capítulo 14. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, por quanto tempo? Para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aonde está o Espírito Santo? Em você. Você não vai buscar o Espírito Santo em outro lugar, porque ele está em você. Você está entendendo o que Jesus disse aqui? O Espírito Santo não está ali nem acolá, ele está em você. Você é templo dele. Então ele está contigo e está contigo por toda a vida e para sempre. E ele termina dizendo no verso 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Enquanto Jesus não volta, quem está conosco? O Espírito Santo. E aonde ele está? Dentro de nós. E o que ele está fazendo? Nos ajudando a carregar o peso, as dificuldades, as fraquezas e as tentações. E aí, amados, como é que anda a nossa vida hoje? Vamos fazer um balanço nesse momento das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Alguém aqui tem fraquezas? Alguém aqui tem dificuldades? Alguém aqui passa por lutas? Talvez seja melhor perguntar: alguém aqui não experimenta nenhuma coisa dessa? Porque aí sim seria uma raríssima exceção, porque todos nós temos fraquezas, temos lutas, temos dificuldades. E como é que nós temos lidado com isso? A Bíblia diz que há alguém que me ajuda na minha fraqueza. Então eu não preciso lidar com isso sozinho. Você está entendendo? Toda vez que eu tentar lidar com isso sozinho, certamente eu fracassarei. Quem tenta lidar com as suas fraquezas sozinho, fracassa. Quem tenta enfrentar tentações sozinho, fracassa. Quando Jesus enfrentou as tentações no deserto, quem estava com ele? O Espírito Santo. A Bíblia diz, amados. Então, todas as vezes que eu tentar fazer algo sozinho, fracassarei. Ele está comigo, mas eu tenho que deixá-lo me ajudar. Porque, amados, ele está comigo, mas ele não domina a minha vida. Você entende isso? O espírito maligno, quando possui o homem, ele toma a mente do homem, toma o corpo do homem, toma e dirige as ações do homem. Mas o Espírito Santo está dentro de mim. Porém, ele não controla o meu corpo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu continuo livre. Então eu preciso crer no Espírito Santo e na ajuda que ele está me oferecendo. Mas se eu não quiser a ajuda, eu farei sozinho. Entende isso? Ele não me forçará a ser por ele ajudado, embora venha incomodar o meu coração. O Espírito Santo incomoda o nosso coração ou não? Você já se sentiu incomodado pelo Espírito Santo? Quando você estava fazendo algo que não devia fazer, quando você estava tomando um caminho que não devia tomar, e ele fez o quê? Ele te virou para o outro lado? Não. Mas ele incomodou o coração. Mas você pode se deixar levar por aquele incômodo, ou pode enfrentá-lo e continuar no seu caminho. Então, amados, o Espírito Santo me ajuda na minha fraqueza. Mas eu tenho que aprender a apresentar minha fraqueza para ele. Você está entendendo? Eu tenho que aprender a buscar a ajuda dele para a minha fraqueza. O problema é que a gente busca em nós mesmos. Aí é a tal da força de vontade. Amado, não tem nada mais furado que força de vontade, sabia disso? Força de vontade é até bom em certo sentido para algumas coisas. Mas se você confiar somente nela, você está fadado ao fracasso. Porque não vai vencer sempre a sua força de vontade. Porque um dia a sua vontade se volta contra você. E aí, amado, quem é que pode te ajudar? É só o Espírito Santo. Então eu preciso aprender a colocar as minhas fraquezas ao Espírito Santo. Ele segura do outro lado comigo, mas se eu não deixar ele pegar na sacola, como é que vai funcionar? Se eu não deixar ele me ajudar, como é que vai ficar? Você está entendendo isso, irmão? Ele me ajuda, mas eu preciso apresentar a ele o meu problema para que ele me ajude.
Ele me ajuda, mas eu preciso me submeter à ajuda dele. Então eu pergunto, qual é o seu problema? Existe algum problema que ele não possa ajudar? Eu separei alguns aqui, que são problemas muito comuns, que se abatem sobre nós, que produzem fraquezas em nossa vida. Irmão, qual é a fraqueza que você tem? Algumas pessoas têm uma fraqueza chamada desânimo. Você já viu isso? Você já viu isso dentro da igreja? Pior coisa é desânimo dentro da igreja. É ou não é? Porque Jesus disse assim, no mundo passais por aflições, então fique desanimado. Foi isso que ele falou? Não, né? O que ele falou? Tenha bom ânimo, porque eu venci. Se eu estou desanimado, imediatamente estou desobedecendo a Jesus. Concorda? Ah, irmão, por que você está desanimado? Ah, eu estou desanimado porque eu estou numa luta danada, estou com problema financeiro, estou com problema de saúde, estou com problema nisso, problema naquilo. Não, mas por que você está desanimado? Você só justificou, mas não explicou. Ou pior, você explicou, mas não justificou. Explica, mas não justifica. Porque Jesus disse, tende bom ânimo. Ele avisou que no mundo você ia ter problemas como esse que você está dizendo. Avisou ou não avisou? Ele disse que no mundo você teria aflições. Tudo isso que você disse são aflições. Ah, eu estou desanimado por causa das aflições. Não, mas não foi isso que Jesus mandou se fazer. Jesus mandou, quando você enfrentar as aflições, fique animado. Então talvez a tua fraqueza seja o desânimo. E desânimo é uma coisa terrível, sabia? Primeiro que pega. Quando você vê alguém desanimado, sai de perto, que pega. Isso é doença grave, séria. Isso contamina com a beleza, né? Não, não é? Vê alguém desanimado, você vira para o outro lado, porque está em pecado. Primeiro está em pecado, sabia? Quem está desanimado está em pecado. Mas isso contagia de uma tal forma que é impressionante, irmão. Então é uma fraqueza? É. Mas quem é que vai me ajudar? É o Espírito Santo. O que está te prostrando nessa batalha da vida? O que está te desanimando? O que está te prendendo na caverna, igual Elias, que um dia foi para a caverna? O que te transformou numa pessoa queixosa, que se lamenta, a vida, azar, é isso, é aquilo. Por que você está assim? Sabe quem pode te ajudar? O Espírito Santo. Não é uma fraqueza isso? E ele não me assiste nas minhas fraquezas? Coloca a ele essa fraqueza. Não diga para mim, não. A gente às vezes gosta de dizer para os outros, eu estou tão desanimado. Fala para o Espírito Santo. Amém? E ele vai animar o teu coração. Ele vai te ajudar nessa fraqueza. Ele vai te levantar, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. Abra comigo 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Olha o que Paulo diz. Em tudo somos atribulados, como Jesus ensinou, passamos por aflições, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Não tem o direito de ficar desanimado. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão aí, você não tem direito de ficar desanimado. Fala para ele aí. Não tem direito de ficar desanimado. Tira teu cavalinho da chuva. Tá bom? Você não tem esse direito. Perplexo você até pode ficar, mas desanimado, não. O Espírito Santo te ajuda. Talvez você já esteja desanimado hoje. Peça o Espírito Santo para te ajudar nisso hoje. Entregue esse desânimo para o Espírito Santo. Pede para ele te ajudar a carregar esse peso, esse fardo que está te desanimando. Talvez o teu problema seja esse pessimismo, não é? Essa pessoa que tudo acha que dá errado com ela. Lê a Bíblia, mas não consegue viver as maravilhas que a Bíblia fala. Ouve testemunhos, mas não consegue viver na sua própria vida. Você não ouve a Deus, não vê a presença de Deus nas dificuldades, e aí fica com esse desânimo acompanhado de um pessimismo, só diz besteira, só fala coisa errada. Quem é que pode te ajudar nisso? O Espírito Santo. Você não está precisando de uma lição de autoajuda. Você não está precisando de uma filosofia de
você mesmo se botar para cima. Você está precisando do Espírito Santo. Quem vai tirar esse pessimismo é o Espírito Santo, se você entregar isso a Ele. Você está entendendo? Você tem que entregar isso a Ele. Talvez você seja uma pessoa desconfiada. É filho de Deus, mas não confia plenamente no Senhor. Tem reservas na sua fé. Confia desconfiando, como dizem alguns, não é? Como é que é isso? É aquela pessoa que diz que crê em Deus, está na igreja e tal, louva. Mas quando a coisa aperta, ela já fica nervosa. Ela já anda ansiosa, exatamente como Jesus disse que ela não devia ficar. Lembra lá de Mateus capítulo 6? O que Jesus diz lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí a pessoa fica, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como é que vai ser o final do mês? Não vai dar. E o colégio? E as coisas? Confia ou não confia? É aquele pessoal que confia desconfiando. Entendeu? Confia de boca, mas quando pensa, desconfia. Isso é uma fraqueza, irmão. Sabe por que isso é uma fraqueza? Porque o nome disso é falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma fraqueza, não é uma fraqueza. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. Amados, a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz isso. Então, ela é um presente de Deus. Não é você que tem fé ou deixa de ter, é Deus que te dá. A porção de fé que cada um tem foi dada por Deus. Não somos nós que vamos dizer, eu sou uma pessoa de muita fé. O outro, pouca fé. Não somos nós que vamos dizer isso. Quem nos dá é Deus. E Ele hoje faz isso através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te convenceu a crer, como eu já disse aqui. Então é Ele que ministra esta fé ao teu coração. Então, se há uma desconfiança em você, encare isso como fraqueza. Isso não é normal, irmão. A gente diz, é normal, porque a vida está difícil. Então, eu digo que creio lá na igreja, mas em casa eu não creio direito. Quando o salário aperta, eu já não acredito mais que Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu não creio nas promessas de Deus. E começo a achar que isso é normal. Isso não é normal. Isso é uma fraqueza que atrapalha a sua vida espiritual. Você foi chamado para ser uma pessoa de fé. Amém? Fé. Sem ela não é possível agradar a Deus. Então, se a tua fé anda fraqueando, rateando, peça ajuda do Espírito Santo. É uma fraqueza, é um problema. A outra fraqueza que eu separei aqui é uma fraqueza que de vez em quando brota na vida de alguns irmãos. É a tal da ira. Você já viu isso? De vez em quando ela surge, né? De vez em quando sai de dentro de você aquele velho homem, né, que estava guardado ali dentro, né? Sai aquele maltrapilho de dentro de você. É isso, amados. Não é normal. É outra coisa que a gente se acostumou a qualificar como normal. E ainda dizemos ao final, somos humanos. Tem sangue nas nossas veias, não é água. A gente se acostumou a dizer que essas coisas são normais. A ira se manifesta na nossa vida e a gente aceita. O irmão é uma bênção na igreja. Agora, bota o irmão para jogar bola, que ele vira o capeta. É uma coisa de louco, né? O irmão é uma bênção, mas na hora do futebol o cara se ira com todo mundo, xinga o juiz, xinga os irmãos. O que é isso? Isso é normal? Não, isso não é normal. O irmão é uma bênção na igreja. Agora, bota o irmão no volante de um carro. Já era. Abre a janela, xinga, faz sinal feio. O que é isso, irmão? Isso é ira. Ira incontida, manifesta, exibida, que não deveria fazer parte da nossa vida. Isso é uma fraqueza, irmão. É ou não é uma fraqueza? Mas não deveria estar aqui. Mas quem é que me assiste nas minhas fraquezas? O Espírito Santo. E quando você se ira, o que o Espírito Santo está fazendo? Alguém já diria assim, não, eu me irei porque o Espírito Santo não me segurou, aí eu me irei. Né? Ainda bota a culpa no Espírito Santo.
Não, eu estava lá, o Espírito Santo não me segurou, eu ainda disse, me segura, Jesus. Não segurou, aí eu caí dentro. É assim que as pessoas dizem, né? Mas o Espírito Santo não vai segurar você. Ele está aí. Mas você está confundindo o Espírito Santo com o espírito de macumba, irmão. Na macumba que o espírito maligno te segura, faz tudo com você, você faz o que ele quer, ele ainda te chama de cavalo. É ou não é? Não é assim o Espírito Santo. Ele não vai te segurar. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, o que o Espírito Santo faz é te convencer, te incomodar, te lembrar da Bíblia, te lembrar da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Abra comigo Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao versículo 32. Efésios, capítulo 4, do verso 30 ao verso 32. Diz assim: e não entristeçais quem? O Espírito Santo fica triste aí. No qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça. Ele está aí dentro de você. E você dizendo besteira, e você xingando, e você brigando, e você se irando. O que você faz quando isso acontece? O que você está fazendo? Entristecendo o Espírito Santo. Aí ele continua dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, ao invés disso, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja, uma troca de comportamento. Antes, tudo isso, ira, gritaria, amargura, cólera, blasfêmia. Agora, troca isso tudo por um comportamento benigno, compassivo, perdoador, da mesma forma que Deus te perdoou. Porque quando você não faz isso, quem é que fica triste em primeiro lugar? É o Espírito Santo. Ele está lá, mas ele não vai te segurar. Ele vai ficar triste. E vai dizer: poxa, investi nesse cara. Habitei nele. E ele, olha o que ele está fazendo. Não entristeçais o Espírito de Deus. É o que está dizendo a Bíblia. Mas, se ao invés de se irar, você pedir a ajuda dele, aí ele intervém. Você diz: eu não consigo lidar com essa ira. Aí você fica com aquela força de vontade: eu não vou mirar, não vou mirar, não vou. Adianta? Não adianta. Não adianta nada isso. Mas quando você pede a ajuda do Espírito Santo, aí resolve isso. Aí aquele iradinho que você era, passa a ser uma florzinha de Jesus. Amém? Quem faz isso? É o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Mudar a tua vida, acabar com o teu gênio, riscar o teu comportamento, o teu temperamento do mapa. Acabou isso. Você agora é de Cristo e o Espírito Santo te ajuda nessa fraqueza miserável que é a ira. Tem mais uma. Aliás, tem mais 3. A língua. E agora? Tem gente que tem fraqueza na língua? Tem nada. É muito forte a língua, inclusive. Não é nada fraca, né? Se torna uma fraqueza de caráter. Mas é aquela língua ferina, que difama, que fala mal dos outros, né? Onde está o Espírito Santo quando você está pichando a vida dos outros? Está aí. Triste, triste. E você lá, mentindo, falando palavrão. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é isso que diz a Bíblia? E está lá você falando palavrão, né? Usando o nome de Deus em vão, contando aquelas piadinhas indecentes. E agora? A língua está fraca? Está muito forte, né? E a língua, ela tem um poder, irmão. Ela tem um poder devastador. Uma fofoca que você faz de alguém pode nunca mais ser revertida nos seus efeitos. Uma mentira que você conte pode nunca mais ser restaurada nos seus efeitos. Tudo isso de uma língua que deveria ter ficado bem quietinha dentro da sua boca. Mas a tua língua é tão comprida que quando você morrer tem que fazer um caixão só para ela. Ana, um para você e outro para a dita cuja. É assim que muita gente age,
Não é verdade? Mas não devia ser assim. Isso é um problema. Isso é uma fraqueza terrível. Mas o Espírito Santo é quem muda a nossa língua. Amém? Leia comigo o que diz Tiago, capítulo 1, 26. Tiago é o apóstolo que mais falou a respeito da língua. E ele resume tudo nesse versículo aqui, que é tremendo. Tiago 1, 26. Ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Caramba, pegou pesado, né? Você supõe ser de Cristo, ser religioso, ser crente, guarda tudo na sua vida, domina tudo, mas não domina a língua. Ainda diz assim: meu único probleminha é que eu não consigo dominar a língua. É o único. Corta, né? Melhor entrar no reino sem língua do que com língua ir para o inferno queimar no fogo que não se extingue, né, irmão? Porque é o único probleminha, mas Tiago está dizendo que com esse único probleminha, tua religião é vã, porque você não consegue refrear. No mesmo texto aqui do capítulo 1, ele diz que esse pequeno órgão é como um pequeno leme para um barco enorme. Muda o rumo do barco. Assim a língua pode mudar o rumo da nossa vida. Uma besteira que você diz é uma oportunidade que você perde para ficar calado, né, irmão? Às vezes a gente perde muita coisa por algo que diz, um emprego que é jogado fora, um futuro que é jogado no lixo por algo que saiu da sua boca. Isso é uma fraqueza tremenda, mas o Espírito Santo, ele te ajuda. Nessa fraqueza também? Sim, também, por que não? Desde que você renda a sua língua a ele. Não é o que a Bíblia diz? Se você buscar as concupiscências da carne, você vai andar por ela. Mas se você buscar as coisas do Espírito, você vai andar por ele. Renda a sua língua ao Espírito Santo. Como diz a Bíblia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que é boa para edificar quem ouve. Então é a língua sendo usada por Deus. Por quê? A tua língua não pode ser uma bênção nas mãos de Deus? Deus não pode te usar para cantar louvores? Deus não pode te usar para pregar a palavra, para levar salvação a alguém? Mas quando fará isso? Quando você submeter a sua língua ao controle do Espírito Santo. Meu irmão, isso é coisa séria. A língua precisa ser rendida ao Espírito Santo. E ele te ajuda nessa fraqueza também. Quem sabe a tua fraqueza é a amargura. Olha comigo o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15 diz: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É outra coisa que contamina, igual desânimo, igual pessimismo, amargura, são coisas que estão ligadas uma à outra. E a Bíblia diz que isso, quando brota, contamina quem está perto. A palavra de Deus diz que não devemos deixar que essa raiz seja produzida dentro de nós e ela venha a produzir os seus frutos na nossa vida, porque serão frutos amargos, muito amargos, e vamos contaminar os outros. Amargura, irmãos, é como uma derrota dentro da sua alma. Está aqui dentro. A derrota dentro de você, se a amargura se instalar no seu coração. A única cura para a amargura que eu conheço é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que dentro de nós tem o poder de limpar o nosso coração, de tirar toda a mágoa, toda a sujeira acumulada, tudo aquilo que o pecado produziu em nossas vidas. O Espírito Santo é o único que tem poder para arrancar essa amargura de dentro de você. E você não vai ver isso acontecer enquanto você não render a Ele o seu coração. E não disser para Ele: Espírito Santo, remove essa amargura, essa raiz que está querendo se formar aqui dentro de mim. Antes que o mal cresça, corte, irmão. E a melhor maneira de cortar é com a ajuda do Espírito. O Espírito Santo te assiste nas tuas fraquezas, é o que diz a Bíblia.
Se há alguma amargura dentro do teu coração, peça a Ele, limpa, Espírito Santo. Limpa o meu coração, eu me rendo ao Senhor. Eu não quero viver com isso. O problema é que nós, muitas vezes, somos aqueles que alimentamos a amargura. Amados, o que é a comida da amargura? Mau pensamento. Mau pensamento. Aquela mágoa que você guardou de alguém, e ao invés de você esquecer, você faz questão de lembrar. Faz questão de lembrar para que essa amargura cresça cada vez mais dentro de você e comece a te consumir. E quanto mais você lembra, mais ela cresce. A amargura é alimentada por pensamentos, irmãos. Peça o Espírito Santo para Ele controlar os seus pensamentos. A Bíblia diz pelo apóstolo Paulo, se há alguma coisa boa, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. É isso que tem que ocupar o seu pensamento. Coisas de Deus, coisas boas, não coisas ruins. Porque senão essa raiz de amargura vai se infiltrar, vai se enraizar cada vez mais e vai contaminar quem está à volta de você. É uma fraqueza que te impede de fazer a obra, a vontade de Deus. Peça ao Espírito Santo e Ele te ajudará se você render a Ele o seu coração, a sua vida e colocar essa fraqueza diante dEle. E para terminar, irmãos, há uma outra fraqueza que também perturba o coração da gente. A impureza. A impureza é uma fraqueza com a qual nós temos que lidar diariamente. Porque nós vivemos num mundo impuro. Como disse Isaías para Deus, Isaías chegou a pensar que não era ele o profeta, porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sirvo para ser profeta. Mas Deus disse, eu tenho a solução para isso. E aí um anjo voou como uma brasa tirada do altar de Deus, tocou nos lábios de Isaías e o purificou. Ah, então é isso, eu vou esperar o anjo. Enquanto o anjo não me purificar, eu continuo impuro, alguém diria. Amados, você hoje é melhor do que Isaías. Sabia disso? Você sabia que você é melhor do que Isaías? Isaías não tinha o Espírito Santo todas as vezes. Isaías era visitado algumas vezes pelo Espírito Santo e pelo Espírito falava. Mas você é a habitação do Espírito Santo. Você é melhor que Isaías ou não é? O Espírito Santo habita dentro de você. Então, se o teu problema é impureza, fale com Ele. Quem sabe não são olhos maus, adultério, corrupção, desejos malignos. Coloque isso diante do Espírito Santo. Quem é que vai te ajudar a lutar contra a pornografia, meu irmão? É a força de vontade? Está roubado. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. É Ele que pode atuar nessa fraqueza e limpar, se você o permitir fazer isso. É Ele que pode atuar dentro de você para dirigir teus olhos. Nossos olhos, se não cuidarmos, são dirigidos para o mal. Aonde a gente anda nesse mundo, nós estamos cercados de impureza por todos os lados. Tem que viver fazendo filtro de tudo, amados. Porque tudo à nossa volta é impuro. Porque o mundo é impuro. Mas Deus em Cristo nos purificou. Lavados fomos pelo sangue de Cristo, não é o que diz a Bíblia? Então, se ainda há alguma impureza, peça ao Espírito Santo. Foi para isso que ele foi enviado. Para estar com você até o fim. É para isso. Não é para você fazer proezas. Alguns imaginam, o Espírito Santo veio para que eu falar em línguas, para eu reteté, perepepé e não sei o que lá. Isso também é obra do Espírito Santo, mas não é só essa. Porque às vezes a pessoa está lá, fala em línguas e pereteté, e lá fora cai na carne, né? E aí, o que adiantou isso, amado? O Espírito Santo te ajuda em todas as áreas. Não só nas que são exteriores, mas nas que são interiores. Quando não souber o que falar, Jesus disse, não fique preocupado, porque o Espírito Santo vai falar por você. Peça ajuda, Ele te ajuda, Ele te assiste. O versículo que a gente leu diz que a gente não sabe nem orar como convém.
Imagina a gente que acha que sabe orar. E alguns que do nosso meio dizem, pô, fulano ora tão bem. Já viu isso? Fulano ora bem? Você está doido? A Bíblia diz que a gente não sabe orar. Quem é que ora? É o Espírito Santo por nós. Nós não sabemos orar como convém. A gente sabe usar palavras bonitas, mas que talvez não convenham. Quem sabe fazer o que convém é o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos assiste, até nas nossas fraquezas. Se o problema é impureza, coloque o Espírito Santo nisso. Para terminar, abra a Bíblia em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Vamos ler. Tito diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você viu que coisa terrível, amados, que Tito está dizendo aqui. Professam conhecê-lo, mas por dentro o negam com as suas próprias obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Só o Espírito Santo que nos capacita. Quem nos capacita a fazer a obra de Deus? O Espírito Santo. Quem nos capacita a pregar a palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem capacita você a fazer qualquer coisa na igreja, em qualquer ministério que você se envolva? O Espírito Santo. Algumas pessoas imaginam assim, não, eu tenho uma habilidade, eu sei fazer isso, então eu vou na igreja me oferecer para fazer isso. Ótimo, maravilha. Mas não é a sua habilidade que Deus vai usar. Deus capacita você a fazer coisas que você nem imagina que era capaz de fazer. Está entendendo isso? Deus não precisa da sua habilidade para nada. Porque se alguma habilidade você tem, foi Ele que te deu. Algum dom, algum talento que você tenha, foi Ele que te deu. É Ele que te dá. Então, quem nos qualifica para fazer a obra é o Espírito Santo. Mas também pode ser Ele que nos reprova, amados. Então, peça ajuda dEle. Você tem levado a sua vida na brincadeira, não faz nada sério, quer mudar e não consegue, confia na sua própria força, confia na sua própria carne. Está na hora de você dar um basta nisso. Entregue a sua vida completamente ao Espírito Santo, para que você tenha vitória completa sobre todas essas áreas e muitas outras que o Espírito Santo possa lembrar você. O texto que a gente leu, eu parei no versículo 28, que todo mundo sabe é o meu preferido da Bíblia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra é uma palavra de fé, de conforto, porque eu sei que o que acontecer coopera para o meu bem, porque eu fui chamado segundo um propósito de Deus. Mas para que essa palavra seja verdadeira na nossa vida, a gente precisa ter a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Peça a ajuda do Espírito Santo para mudar algumas coisas na sua vida, para que essa palavra possa ser de fato uma palavra na sua vida, verdadeira. Não importa o que aconteça, vai cooperar, porque você deixa o Espírito Santo te ajudar. Você deixa o Espírito Santo dirigir. Você reconhece as suas fraquezas e pede ajuda dele. É isso que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Que Ele te ajude, que Ele me ajude. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos orar. Vamos entregar a Deus a nossa vida, as nossas fraquezas, as nossas lutas, as tentações, as provações. Aquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Fala com Deus agora. Faz a tua oração diante do Senhor. Eu vou fazer a minha, mas faz você a tua.
fala com o Espírito Santo, que está dentro de você, e pede a Ele para agir na sua vida. Nós vamos cantar o hino que diz exatamente isso, que submete as áreas da nossa vida ao Espírito Santo, mas que não seja só um canto na sua boca, mas que seja um desejo do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, através do Espírito Santo, nos assiste nas nossas fraquezas, Pai. Ajuda a mim e aos meus irmãos em todas as áreas que aqui foram mencionadas, em mais áreas que o Senhor venha nos lembrar, Pai. Se há alguma fraqueza, que nós possamos colocar diante do Senhor, que nós não tentemos tratar delas sozinhos, porque sozinhos não conseguiremos. Nem orar sabemos sozinhos, Pai. Nem orar nós sabemos, Senhor, se não for a ajuda do Espírito. Não sabemos falar, não sabemos pregar, nada sabemos fazer se não for a ajuda do Espírito Santo. Não for a tua ajuda, Pai, tudo que somos é nada. Mas o Senhor em nós faz grande obra em nossa vida. Faz uma obra, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades e fraquezas. Submetemos ao Senhor as nossas fraquezas essa noite, Pai. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Vem, toma posse, toma direção, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queremos nos submeter à Tua vontade, Pai. Ajuda e abençoa os meus irmãos. Abençoa a Tua igreja nesse lugar. Trata de todas essas áreas, Pai, no nosso meio, para que os nossos relacionamentos sejam melhores na Tua casa, Pai. Nos ajuda pelo Espírito Santo. Pai querido, se o Espírito Santo habita em nós, em cada um aqui, como pode um irmão brigar com o outro, Pai? Como pode um irmão ficar de mal com o outro, se desentender? Senhor, trata dessas coisas, Pai. Trata da Tua igreja, trata das nossas vidas. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Em nome de Jesus, que Ele te ajude. Em nome de Jesus. Que Ele tire toda a amargura do teu coração. Em nome de Jesus. Que Ele cure você de todo pensamento contrário. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Peça a Ele, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir, Senhor. Vem dirigir o meu viver. Meus pensamentos, Senhor. O meu pensar. Minhas palavras, O Pai. meu falar. Meus sentimentos, Senhor. Meu sentir. Minhas ações, Senhor. O meu agir. Ó, vem, Espírito de Deus. Peça ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, entregue o seu coração, renda-se a Ele, renda a sua língua, renda a sua mente, seus olhos, seus pensamentos. Espírito Santo de Deus, vem controlar. Vem, Senhor. Todo o meu ser. Vem dirigir, Senhor. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu falar.
o teu nome, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Vem e nos abençoa. Precisamos do Senhor. Recebe o louvor e a adoração da tua igreja. Recebe esse culto que prestamos ao Senhor essa noite. Seja engrandecido e glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aquele que nos ajuda. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus.